É Mateus 27, versículo 32, tá bom? Versículo de número 32. Eu vou contar até 3, você leia na sua versão, mesmo que ela seja diferente do seu irmão do lado, não tem problema, você leia em voz alta. Mateus 27, versículo 32. 1, 2, 3, leia, por favor. Diz assim: quando estavam saindo, os soldados encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Vou ler mais uma vez, a minha versão é diferente, mas dá para você entender muito claramente. Quando estavam saindo, os soldados encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Diga aleluia. Meus irmãos, esse texto, essa mensagem, já preguei algumas vezes, e amo tanto esse texto, pela revelação contida nesse versículo, e pelo que Deus vai fazer e falar conosco aqui agora. Então redobre a sua atenção nesse momento, preste atenção para você entender o que vamos falar, e logo em seguida nós vamos selar com a ceia. Com a ceia. Todos que têm Jesus hoje vão participar em nome do Senhor. Até, não fui batizado. Não, mas você tem Jesus, você mesmo sabe, então você vai participar. Aleluia. E se você ainda não tem Jesus, Deus vai trabalhar na sua vida nesta noite também, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, a Páscoa tem data marcada. É uma das festas bíblicas que tem dia de acontecer. É dia 14 de abril, todo ano. A Páscoa tem um significado para o judeu, diferente do significado para nós. Para o judeu, a Páscoa simboliza libertação, livramento do cativeiro egípcio. Para nós, tem outro simbolismo. A Páscoa nossa não tem nada a ver com coelho, nem com ovo, e com essas coisas todas aí. Isso não tem nada na Bíblia, isso é uma invenção popular e até maligna, que foi um ajuntamento de festas pagãs com uma data que era estabelecida na Bíblia. Eles mudaram a data e instituíram e juntaram com uma festa pagã. Isso aconteceu lá no 4º século, quando a igreja comemorava fielmente, até a igreja comemorava a Páscoa como dia, porque Jesus morreu na Páscoa. Então logo Jesus morreu no dia 14 do mês de abril. É claro que 14 de abril, ele no calendário judaico, ele muda, aqui cai num dia, lá cai em outro, mas foi no dia 14 que Jesus morreu. E eles vieram comemorando aquela festa durante muitos anos. No ano 400, quando houve aquela grande perseguição na igreja, então o imperador romano, já perseguindo os cristãos, também mudaram essa data e associaram com outra data, e com outro nome, e com outros objetos, outros valores do que vinha sendo comemorado na Bíblia. Então se mudou, e hoje a Páscoa não tem nada a ver com o que se fala na Bíblia, a Páscoa comemorada aí fora. Mas vamos ver aqui. No Velho Testamento, no dia que Deus ia mandar a 10ª praga, eles estavam no Egito, escravo, há 430 anos de sofrimento. Deus falou assim com Moisés: diga ao povo para pregar um cordeiro, e matar aquele cordeiro, e fazer uma cerimônia, e porque nesta noite eu vou enviar o meu anjo da morte. O anjo da morte vai passar em todas as casas do Egito nesta noite. Por volta de meia-noite, e a casa que não estiver marcada com o sangue do cordeiro será visitada pelo anjo, e o primogênito vai morrer. Então todos os judeus, os hebreus, lá no Egito escravo ainda, esperando, mataram o cordeiro, cearam e marcaram as ombreiras e vergas das portas com sangue. Olhe bem, ainda hoje lá no Israel, eles pegam e ensinam os filhos, eles pegam a porta e põem papel na porta e dão tinta vermelha. E aí os meninos vêm e pintam assim os umbrais e a verga da porta de vermelho. Para quê? Porque além de ensinar as crianças
oralmente, eles fazem na prática, ensinam. E o aprendizado, aquilo que se te ensina, com você executando, se aprende mais. Ainda hoje, eles ensinam as crianças: olha, filho, isso aconteceu conosco, quando estávamos lá no Egito, Deus mandou marcar com sangue, e a casa que estava marcada, o anjo da morte não entrou, ele passou por cima. O nome Pessá significa passar por cima, saltar por sobre, e não entrar naquela casa. Então, lá no Egito aconteceu isso, e ainda hoje eles ensinam isso. A Bíblia diz que um certo homem chamado Simão Cirineu estava em Jerusalém, em Israel, nesse dia, no dia da crucificação de Cristo. Escute bem, Deus, quando instituiu a Páscoa, Deus disse assim: nunca mais, diga nunca mais, nunca mais o meu povo deixará de fazer esta festa. Esta festa deverá ser realizada todo ano, para que o povo nunca se esqueça do sofrimento do Egito. Todo ano. E Deus deu uma ordem, disse assim: todo o povo tem que ir a Jerusalém, nessa data certa, para comemorar a Páscoa. Então, no dia dessa festa, todo mundo tinha que ir a Jerusalém, porque todo mundo que ia a Jerusalém e participava da festa da Páscoa, voltava para casa abençoado, e estava obedecendo a Deus. Então ele sabia que ele teria uma colheita abundante, ele sabia que ele teria fartura, abundância, saúde naquele ano inteirinho, porque obedeceu a Deus em cumprir uma ordem do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. E aí você pensa, olha para o texto e diz: o que um homem chamado Simão Cirineu está fazendo em Jerusalém? Porque, preste atenção, a Bíblia fala pouco desse homem, quase nada desse homem. E fala dele aqui e faz uma referência a ele em Romanos 16, depois eu vou lhe falar. Só. Então, para você conhecer esse homem, você tem que olhar para o nome dele: Simão Cirineu. Cirineu não é sobrenome, Cirineu é uma referência à cidade que ele morava, Cirene. Cirene ficava na África, numa parte da África, e Cirene era terra de gentio, não fazia parte a Israel. E lá, todo mundo que morava lá, naquela parte, os africanos de modo geral, o Deus deles são o espiritismo, a Umbanda, o Candomblé. Lá na África se adora outros deuses e não o Deus de Israel. E lá na África, a maioria do povo que morava em Cirene era Shuarte. Shuarte é uma palavra hebraica que significa negro. Então, pessoas negras adorando outros deuses e que moram na África. Antes de Cirene ser Cirene, ela se chamava, lá no tempo de Salomão, a cidade se chamava Cirene. Antes dela se chamar Cirene e ser uma província, uma colônia romana, ela se chamava Reino de Sabá, e era um reino poderoso, e tinha uma rainha poderosa, um exército forte, lá na época de Salomão. A Bíblia fala que o reino de Sabá, essa rainha ouviu falar de Salomão, e quando ela ouviu falar de Salomão, ela disse: eu quero conhecer esse homem, eu quero ouvir esse homem ministrar. E ela sai lá do reino de Sabá e viaja até Jerusalém, Israel, para conhecer Salomão. Quando ela conhece Salomão, na verdade ela diz assim: poxa vida, tudo que me falaram de Salomão é pouco, ele é muito mais do que alguém falou, do que eu pensei. A Bíblia fala isso. E na verdade ele casa com ela, Salomão casa com essa mulher, e essa rainha, ela tem filhos, e ela leva a doutrina dos hebreus, o Deus de Israel, para o reino de Sabá. O reino de Sabá hoje se chama Etiópia. Cirene foi na época de Jesus, na época de Salomão, reino de Sabá, mas hoje é Etiópia. Ela leva, olha irmãos, olha um dado interessante. Em 1948, quando Israel foi declarado que ele seria nação, muitos países começaram a enviar imigrantes judeus que moravam fora de Israel para Israel. E o primeiro avião que pousou em Israel, lotado de imigrantes judeus, foi lá da Etiópia, morando em Israel. Essa mulher leva a palavra para lá.
E aí, doutrina. Olhe bem, esse nome desse homem, Simão, não é um nome africano. Esse nome é um nome hebreu, judeu. Simão, na verdade, é uma helenização do nome de um dos filhos de Jacó. Jacó tinha um filho que chamava Simeão. Então, eles lá para agradar a Deus, deram o nome do patriarca, Simeão, Simão. Eu tenho um filho que se chama Ismael. Alguns aqui têm filhos que se chamam Paulo, Pedro, João, e a maioria é em referência à Bíblia. Lá no reino de Sabá se fazia a mesma coisa, de forma que esse homem não era um pagão, não adorava outros deuses, ele cria no Deus de Israel, e no dia da festa, ele sai do reino de Sabá, de Cirene, e vem a Jerusalém para adorar, na certeza de que, participando daquele culto, ele seria abençoado. Quem está entendendo, diga amém. Abençoado. Era assim. Participar desse culto. Como é que era o culto? Olhe bem, o culto era assim. Ele chegava lá, só entrava homens no templo. Lá na porta tinha guardas, só tinha uma porta. O templo só tinha uma porta para se entrar. O templo era dividido em 3 alas. 3 seções, como se aqui tivesse uma parede, aqui fosse a maior, aqui tinha uma outra parede, outro lugar chamado lugar santo, e tinha aqui outro lugar, era o santíssimo lugar. O povo ficava aqui fora. Passava-se uma porta, lá tinha guardas. E lá na porta ficava guardas, como os nossos diáconos, observando as pessoas que passavam. Todas as pessoas que entravam tinham que entrar com uma túnica branquinha. Não podia estar rasgada, não podia estar puída, não podia estar suja, tinha que estar limpinha. Então o guarda ficava lá, e se tivesse uma mancha, dizia, você não pode entrar. Mas quando estava em branco, ele ficava só olhando, vários guardas do templo. Então estava com a roupa branca, o camarada entrava, e os primeiros que entravam, eles vinham andando até na frente do altar, tinha um altar de 2 metros em aspiral, de pedra, e bronze e tal, eles ficavam aqui, como se isso aqui fosse o altar. Eles iam ficando aqui um do lado do outro, com as roupas brancas, com aquela roupinha bem branca, ninguém conversava, ninguém olhava para o lado, todo mundo ali, e um ia ficando do lado do outro, e enchia aquele lugar, só para participar da festa da Páscoa. E o que era a festa da Páscoa? A festa da Páscoa, vou relembrar, significa libertação, diga libertação, do cativeiro do Egito. E nessa festa, o sacerdote mor, o principal, pegava um cordeiro de 1 ano, e ele trazia esse cordeiro na mão, todo mundo ali já estava lotado, mulheres não entravam aqui, mulheres tinham outro lugar, e aqui só homens, todos de roupa branca, quem deu para entrar ficava, quem não deu ficava lá fora. Ninguém podia entrar nessa festa de mãos vazias, eles tinham que trazer, naquele dia de festa, uma oferta para Deus, todo mundo levava uma oferta. Então, o que acontece? Eles estavam aqui, de repente saía daqui de trás o sacerdote, com um cordeiro de 1 ano, o melhor do seu rebanho. Ele trazia esse cordeiro, e pegava o cordeirinho, e deitava o cordeiro no altar, com as perninhas, as patinhas amarradas, deitava o cordeiro, todo mundo olhava, ninguém respirava, aquilo ali era o culto, era para aquilo ali que eles foram ali. Então o sacerdote pegava uma lâmina, um punhal muito amolado, e colocava na jugular do cordeirinho, todo mundo olhando, ele puxava. Quando ele puxava, cortava o pescoço do animal e começava a esguichar sangue. Então ele pegava o animal com as patinhas e levantava o cordeirinho assim, todo mundo olhando, era o culto. Enquanto ele levantava, o sangue ia molhando o altar, enchendo o altar de sangue. E aí Deus que falou que era assim, e ele ia dando 7 voltas com aquele cordeiro. Ele dava uma volta, sempre em círculo, né? Aquela volta, quando ele terminava de dar a volta, 7 voltas, o sangue já tinha encharcado o altar. E ele dava a volta em círculo, porque círculo é símbolo da eternidade, diga aleluia. Fala, o símbolo círculo é símbolo da eternidade. Não tem começo nem fim. Deus é eterno, diga Deus é eterno. Fala, ele não é finito. Não é infinito, Deus é eterno. Infinito é um conceito errado, assim, para se tratar de Deus, porque infinito diz assim,
isso aqui é infinito, não tem fim, mas ele tem um começo. O eterno não. Não tem fim, nem meio, nem começo. Quantos podem dizer amém? Deus é eterno. Eterno é o nome do nosso Deus. Quando ele terminava de dar 7 voltas, ele tirava o cordeiro, guardava o cordeiro. E aqui estava cheio de sangue, não podia mais tocar aqui. Senão ele poluía. Não seria mais pura a oferta. Então o que ele fazia? Ele pegava aquela planta que tem no Salmo 51, chamada isopo. Quando o Davi ora e diz assim: Senhor, me purifica com isopo e ficarei puro. Era uma planta como uma esponja. Então ele pegava aquela planta e encharcava no sangue. E aí ele não podia mais botar a mão ali. Então o que ele fazia? Ele pegava um pedaço de madeira, diga madeira, enfiava no isopo, naquela planta, encharcava e fazia assim, ó, aspergia, encharcava de novo no sangue, e as pessoas estavam ali, e quando caía uma gotinha daquilo ali, era uma alegria para eles, porque eles entendiam que eles foram abençoados, até uma gotinha, eles chegavam cedo para ficar na frente, para participar do sacrifício do cordeiro, e assim o sacerdote fazia o culto, esse era o culto. Agora escute, Simão Cirineu sai lá de Cirene e vem para Jerusalém para participar desse momento, chega cedo, quando ele passa, olha, escute, Israel, quem já foi a Israel sabe disso, lá são 2 cidades, Jerusalém tem 2 cidades, é como, por exemplo, São Paulo, Brasília foi uma cidade projetada, ela nasceu desse tamanho, só que hoje ela é desse tamanho, São Paulo nasceu desse tamanho, Serra nasceu desse tamanho, hoje são, entende? Jerusalém é a mesma coisa, Jerusalém nasceu e tinha muralhas na cidade, pequena, não tão pequena, muitas ruas, mas fora das muralhas, hoje, de Jerusalém, tem outra cidade, ainda fora das muralhas tem os prédios altos, os museus, o shopping center, as estações de metrô, e tantos prédios, construções, e tanta coisa bonita, grande a beça, mas dentro da muralha não, dentro da muralha, essa muralha tem parte da muralha que tem 3.000 anos, 2.000 anos, 1.000 anos, então, tem parte que foi destruída, refeita, tem parte que é da nossa era quase, tem 200, 300 anos, mas dentro da cidade, a cidade é muito velha, e lá dentro dessa cidade, não tem rua larga, não tem avenida, você não encontra aquelas pistas, 4 pistas indo, 4 voltas, não tem nada, não tem alameda, não tem aquelas boulevards cheias de ar, não tem boulevard, só viela, rua estreita, daqui ali na coluna no máximo, alguns lugares mais estreitos um pouquinho, outros lugares mais largo, então são ruas bem estreitas que tem dentro de Jerusalém. Quando Simeão chega, que ele passa pela porta, a muralha tem 12 portas, ele passa por uma daquelas portas, o que ele faz? Ele mete a mão na sua bolsa, tira a roupinha branca e veste aquela roupinha túnica branquinha. Ele não conhece Jesus, ele não sabe do que está acontecendo na cidade, ele veio adorar a Deus na Páscoa, ele sabe que é Páscoa. Então, ele sai andando. E geralmente eles andam de cabeça baixa e rápido, até hoje. Nem olha para o lado, às vezes. Aconteceu um fato interessante, uma vez nós chegamos lá e foi de madrugada, eu e meu amigo, o irmão Erasto, nós chegamos, era meia-noite, chegamos na cidade. Chegamos em Tel Aviv, pegamos uma Cherute, uma van, e viemos, Tel Aviv é um lugar, Jerusalém é outra. E viemos para Jerusalém e ficamos numa praça, esperando o dia amanhecer para ir para o hotel. Quando o dia estava amanhecendo, nós estávamos na porta de Damasco, na muralha mesmo, sentado ali, e lá não tem problema de assalto, não tem problema de roubo, nós botamos as malas, ficamos muito à vontade a noite toda. É igual aqui, se você for na Vila Rubim, qualquer lugar que você for, você não tem perigo nenhum de nada, nem Laranjeiras, não, você anda à vontade. E quando deu de manhã cedo, estava dando 4h30, 5 horas, começou a aparecer esses homens com essas roupas brancas, com os talites, irmão, igual formiga, de repente parecendo vindo de lá, vindo de cá, vindo de lá, e eles vêm entrando. Eu falei assim, Erasto, eu vou perguntar uma pessoa dessa uma informação, né, onde que é esse hotel e tal, eu dava para ele ler, e eu tinha o endereço ali. Só que eles vinham andando rápido, e com a cabeça baixa, com aquele talite, que par,
alguns vinham com um livrinho lendo, andando e lendo. E eles passavam e não olhavam para mim. Eu fiquei até chateado. Veio um, veio dois, veio um monte. Falei, mas vai ser mal educado assim lá em Jerusalém. Eu pensei isso, falei, Erasto, o que é isso? Eles não falam, rapaz, eu acho que eles não falam qualquer um, não. E aí depois veio um camarada mais novo. Ele veio correndo, já estava atrasado, o dia já estava mais cedo. Eles entram por aquelas portas e vão para o Muro da Lamentação. E aí veio esse mais novinho, eu quase entrei na frente dele, aí ele foi e me explicou, em gesto. Em gesto, a gente é bom, irmãos. Principalmente que não fala hebraico, né? Aí eu perguntei, eu pedi informação, ele falou assim, não posso falar com você, não posso falar. Porque a primeira palavra que sair da minha boca nessa manhã tem que ser para Deus. Quando ele acorda, a primeira palavra, olhe bem, eu olhei e falei, tá bom, shalom, vai em paz. E ele foi. E eu falei, que coisa tremenda, Erasto. Como eles levam Deus a sério. Quando Simão Cirineu entra na porta, ele sai andando, ele veste a roupinha branca dele e vai andando naquelas ruazinhas apertadas. Quando ele está em determinado lugar, de repente, o que acontece? Ele vê um bando de gente vindo de lá. E ele olha e fala, o que é aquilo? Aí tem soldado, ele vê gente gritando, gente xingando, gente babando, esbravejando, ele vê lanças, ele vê um toco, ele vê um homem todo sujo vindo em direção a ele. Aí ele fala, o que é aquilo? E aí ele vem aquela rua apertada, ele indo e eles vindo, ele fala, meu Deus, ele não sabe do que se trata. E a única preocupação dele é o quê? A roupa dele. Ele fala, vai sujar minha roupa. Então ele fala, vou voltar. Não, vou esperar. Ele fica nesse dilema e vem aquele povo gritando e fala, eu tenho uma ideia. Então o que ele faz? Ele vai e se encosta na parede assim, e diz, eu vou ficar bem quietinho aqui, espremido, para esse pessoal passar. Quando eles passarem, eu sigo o meu caminho. E ele vem, e ele faz isso, a Bíblia fala que ele faz isso. E então, vem um cortejo, Jesus sofrendo, carregando aquela cruz pesada, e naquele cortejo tinha soldados, amém? E nos soldados tinha um capitão. E aquele capitão era responsável por aquele sepultamento, por aquela execução. E ele não podia deixar o condenado morrer no caminho. O condenado tinha que cumprir a sentença. Ele tinha que crucificar. Se o condenado não aguentasse, às vezes pegava até um soldado para carregar a cruz para ele. Mas nesse dia não. Nesse dia Jesus vem cansado, fadigado, e Jesus cai. Quando Jesus cai, o soldado olha e diz, ele não tem condições mais de carregar. Mas tinha tanta gente, ele disse assim, eu vou pegar alguém do povo. Você sabia que quando Jesus disse assim, se alguém te obrigar a andar 1 milha, faça o quê? Se te bater na face, dê a outra, depois, vai embora para casa, né? Mas se te obrigar a andar 1 milha, ande 2. É porque qualquer soldado romano, chegando numa cidade que era dominada por Roma, ele podia pegar qualquer cidadão e dizer, carrega minha mochila. Ele tinha que carregar 1 quilômetro para ele, mais ou menos 1 quilômetro. Aí Jesus disse, falou assim, não carregue 1 quilômetro não, carregue 2. Mas Jesus, para o meu opressor, para aquele que me condena, Jesus disse, carregue 2. Quem está entendendo, diga bem. Quando aquele capitão vê que Jesus não podia carregar a cruz, e ele caiu, ele olha procurando alguém, primeiro que ele vê encostado na parede, de branco, é quem? Simão Cirineu. A rua apertadinha, ele olha e diz, você! Simão Cirineu tenta desconversar, não é comigo não, ele diz, ei, você! E ele olha de rabo de olho e fala, é você mesmo, vem aqui e pega a cruz. E ele diz assim, não posso, eu andei mais de 1000 quilômetros, rapaz, para vir adorar, eu só tenho essa roupa, esse homem está imundo, se isso não tem jeito. A Bíblia diz que ele não veio de boa vontade, mas que ele foi obrigado, diga, ele foi obrigado. Obrigado. Então ele diz, vem aqui, eu penso que botaram a mão na espada e diz, você vem, eu te prendo, eu te mato, qualquer coisa, mas você não desacata não. Ele viu que não tinha jeito, ele vem, ele pensa assim, a vaca foi para o brejo, acabou tudo. Ele abaixa, pega a cruz, e aí Jesus vem e põe a mão no ombro dele, se escora, sobe, ele segura Jesus e vai carregando Jesus. Jesus estava todo cheio de sangue. Quando ele olha para a roupa dele, não tinha uma gotinha, mas estava encharcada. Ele não leva a cruz toda.
Simão Sirineu só carregou um pedaço. E depois entregou a cruz, Jesus acabou de subir. Ele pega, Jesus vai para lá, ele olha a roupa dele, não sabe nem o nome do condenado. Pega a roupa, dobra direitinho, põe na bolsa e fala: nem perto do templo eles vão deixar eu vir. Eu vou voltar. Eu acho que ele fez algumas coisas em Jerusalém que precisava ser feita. E retorna para sua casa. Vai embora para Cirene. Como que dizendo assim, deu tudo errado. Fala assim, deu tudo errado. Fala, meu irmão, deu tudo errado. Meu Deus, é terrível. Só alguns que falaram, fala assim, deu tudo errado. Para acordar, né? Aleluia. Aí volta para Jerusalém. Sabe o que acontece? Vou lhe explicar. Até hoje tem isso. Quando um casal tem filho, se casa e tem filho, quando o menino faz 5 anos de idade, pega-se o menino e manda para a escola de rabino. Ele vai estudar a palavra de Deus. Os 5 primeiros livros, a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ele vai estudar os 5 primeiros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ele vai estudar os 5 primeiros livros. E ele fica lá dos 5 anos para frente. Quando ele completa 14 anos, o pai pega na mão dele e leva ele na sinagoga. E lá na sinagoga, ele passa por um teste. E esse menino tem que recitar partes desses 5 livros de cor e salteado. Aí o rabino olha para ele e fala assim, Gênesis 12, 12. Ele tem que falar ponto, vírgula, de cor. Ele fala Números, Levítico, Êxodo, ele vai citando. Se esse menino errar, porque se esse menino acertar, ele vai se tornar um mestre de Israel. Ele vai ser uma pessoa com emprego garantido. Ele vai ter um nome, é como se fosse, passou na faculdade de medicina, bom salário, especialista. E para estudar já ganha dinheiro. Está entendendo como que é? É um status. Se ele passar, ele tem chance de ser um rabino de Israel. Agora, se ele errar, faz as perguntas para ele todinha. E se ele errar, sabe o que acontece? O rabino estende a mão para ele, segura na mão dele, mais ou menos assim. Vem cá, Robinho, por favor. Robinho fez o teste com 14 anos de idade. E ele errou. Aí eu pego na mão dele, vira de frente para mim, por favor. Eu pego na mão dele e digo assim, Robinho, você errou. Você está reprovado. Só te resta 3 coisas, meu filho. Vai servir a Deus, ganha muito dinheiro, porque judeu gosta de dinheiro, né? Ganha dinheiro e vai casar ou constituir família. 3 coisas. Trabalhar, servir a Deus, trabalhar e adquirir família. Pode ir, meu filho, que você foi reprovado. Chega aí, Robinho. Se ele for aprovado, vou te aprovar, vem cá. Se ele for aprovado, não estende a mão para ele. Aqui, meu filho. Você sabe que Jesus foi ao templo, não com 14 anos, mas com quantos anos? 12 anos. 12 anos Jesus vai ao templo. E quando ele vai, os mestres começam a conversar com os mestres ficam de boca aberta com ele, de tanta sabedoria, de tanta graça. Jesus cita os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Ele cita os poéticos, os proféticos, os reis. Ele cita toda a Bíblia. Eles olham assim e falam assim, de onde veio tanta sabedoria? O que eles não sabem é o que João disse dele, que ele é a própria palavra. Jesus é a própria palavra. Agora, quando ele tem 14 anos, ele voltou, faz todas as perguntas, ele passa, o rabino olha para ele e não pega mais na mão dele, coloca a mão no ombro dele e diz assim, você foi aprovado, Robinho, vem e me segue, porque eu farei de você um mestre em Israel. Diga aleluia. Aplauda o Robinho que ele foi aprovado. Eu vou encerrar. Escute bem, você concluir aqui. Simão Sirineu olha e diz, deu tudo errado, e volta para casa.
Lá na casa dele, a família esperava ele com uma grande festa, uma mesa com comida, e uma mesa muito linda, muito farta, toda a família esperando Simão Cirineu para ouvir a história dele. Pai, como é que foi a viagem? O que aconteceu? Foi uma bênção? O senhor, e a roupa? O senhor conseguiu pegar uma gotinha de sangue? Pingou no senhor? O senhor foi? O senhor ficou aonde? Todas as perguntas. Quando ele chega em casa, os filhos dele estão lá. E ele olha para os filhos e fala assim: ah, filho, esse ano deu tudo errado. Ele fala: pai, mas deu tudo errado? A Bíblia diz que Simão Cirineu tinha 2 filhos, chamados Alexandre e Rufo. Então, no livro de Romanos, capítulo 16, Paulo despedindo de vários irmãos, um beijo para fulano, um ósculo santo para Beltrano, um abraço para Cicrano, saudação para o presbítero tal, e aí ele fala assim: e um certo Rufo e Alexandre, filho de um certo Simão Cirineu. E eu penso que é o Simão Cirineu daqui, que seus filhos se converteram e se tornaram pregadores da palavra, companheiros de Paulo, na grande evangelização do mundo. Quando ele chega em casa, ele senta para comer e fala: pai, deu tudo errado. Ele falou: como, pai, deu tudo errado? Lá em Cirene tinha uma sinagoga, tinha uma igreja. Então, ele diz: pai, rapaz, quando eu cheguei na cidade, vi um cortejo com um homem lá, e eles vinham para crucificar um homem. E quando chegou na minha frente, gente xingando, gente esbravejando, o povo estava endemoniado, e aquela coisa toda, e os soldados, quando chegou na minha frente, soldados bêbados, o homem cai, e o centurião manda eu pegar o homem, e o homem estava todo sujo de lama, de poeira, com sangue, e foi uma coisa terrível. Quando os filhos dele ouviram isso, o que eles fizeram? Um deles correu lá dentro, pegou a Bíblia, porque tinha estudado na sinagoga, já nasceu no judaísmo, e o judeu leva a sério a educação dos filhos nos princípios de Deus, irmãos. Leva a sério, como eu, diga como eu. É isso aí. O menino corre lá, e provavelmente foi Rufo. Ele corre lá e fala: pai, me conta direito. E o pai falou assim: olha, batiam nele, crucificavam ele. Ele pegou a Bíblia assim, e foi lá em Isaías e diz: olha aqui, batiam nele, mas o que, pai? Cuspiram nele e não sei o que, xingaram. Salmo 22, ele foi lá, falou: pai, olha quem está aqui. E o pai foi contando, ele foi examinando na Bíblia. E quando terminou, ele falou assim: pai, peraí, o senhor está achando que deu tudo errado? Não, o senhor está enganado. Deu tudo certo, o senhor estava, na verdade, na presença do Messias, do Yeshua, prometido de Israel, pai. Pode aplaudir, irmãos. Pode aplaudir. Bendito seja o nosso Deus. E ele examinou a Bíblia e falou: pai, o senhor estava na frente dele. E eles têm a revelação, então, ali naquele momento, ele entende. Ele diz assim: eu fui para ver um cordeiro, uma ovelha, ser morta. Mas eu tive contato. Irmãos, pense você. Pense você. Diz a Bíblia nos evangelhos, que um daqueles soldados que participou, o centurião que participou lá, na hora falou assim: verdadeiramente esse aí é o quê? Irmãos, diz que o céu ficou preto, como se fosse meia-noite, numa cidade que não tem luz. Pense, na hora que Jesus diz que houve trovões e relâmpagos, as montanhas tremeram, rolou pedra, e gente que estava morto ressuscitou e voltou andando para Jerusalém. Muita gente no dia que Jesus morreu. Irmãos, é impossível um homem como Simão, eu penso isso, irmãos, um homem que ajudou Jesus a carregar a cruz, que é um símbolo do Espírito Santo, não ter se convertido. E aí ele olha e diz assim: pai, o senhor achou que tinha tudo perdido, mas com Cristo, diga, com Jesus, não tem nada perdido. Fala para o seu irmão: o melhor está por vir, meu irmão, para você, na sua vida, o melhor está por vir. Eu não estou falando do céu não, porque o céu, eu não posso te dizer que é melhor, o céu não tem palavras para descrever o céu. O céu é esplêndido, é excelente, é magnífico, não tenho vocábulos. Eu estou falando dessa vida, que o melhor ainda não veio, porque Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para todo mundo. Não diz isso, não diz que é para todo mundo,
Se você não tem compromisso com Jesus, não é para você. A Bíblia fala assim que todas as coisas cooperam para o bem de quem ama a Deus. Se você não ama, não é para você. Se aquela pessoa que está lá fora não ama, não é para ele. Mas se você ama, então todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Diga aleluia. Coisas pequenas, coisas grandes. Fique firme, você não está entendendo, mas Deus vai te honrar ainda. Até isso que te machuca, que te faz sofrer hoje, amanhã você vai dizer, aquilo Deus usou para me treinar, hoje eu sou mais forte, mais habilitado, hoje eu sou feliz, aquilo já passou, hoje eu estou melhor, hoje eu estou mais treinado, hoje eu sou um varão de guerra, experimentado. Nós não lutamos batalha com espada, nossas batalhas são na vida, o dia a dia, os embates emocionais e muitas vezes controvérsias, situações, essas são as nossas batalhas, conflitos em casa e aqui e acolá. E como nós vamos provando que nós somos valorosos, é perseverando na sã doutrina, no ensinamento de Deus e na sua palavra e na sua vontade. Então, fala para o seu irmão, não tem nada perdido. Eu vou te contar isso rapidamente, é uma coisa muito pequena. Mas uma certa feita atrás, meu carro estava precisando de pneu. E 4 pneus. Aí então, eu fiz o orçamento, isso tem tempo. Falei, puxa vida, o dinheiro que eu tenho dá para comprar 2. E aí, um irmão aqui, um jovem, falou, pastor, eu tirei 4 rodas com pneu do meu carro e eu quero vender. E o pneu está novinho. Eu falei, deixa eu ver. Eu falei, quanto você quer? Ele falou, tanto. Eu falei, mas está muito barato. Ele falou, não, pastor, se eu não comprar, eu vou vender para outro. Mas é isso aí que eu quero. Roda com pneu. Era o preço dos 2. Eu falei, ó, irmão, então, e cabe no meu carro? Eu falei, pastor, cabe para ficar tranquilo. Eu falei, tá bom. Comprei os 4 pneus, com as rodas bonitas. Eu falei, meu carro vai ficar bem mais bonito. E depois ainda vendo as rodas velhas, né? O que eu pensei. Quando eu fui levei ali naquela borracharia em frente à igreja católica ali, o rapaz pegou lá e diz ele que deu uma retada de todo jeito e falou assim, essa roda não cabe aí não. Quando ele falou, essa roda não cabe, mas me deu uma raiva daquele varão. Falei, eu vou atrás daquela bênção, ele deve gastar do dinheiro, que ele saiu a 1000. E eu não falei nada, eu só pensei. E ele falou assim, não dá para, não tem jeito. Eu falei, meu Deus do céu, até o dinheiro que eu tinha, agora eu pensei, Romanos 8, 28. Falei, Senhor, esse problema não é meu não, é do Senhor. Porque a tua palavra diz, todas as coisas cooperam. Eu acho que eu tomei uma volta. Eu comprei na maior boa fé, e o pneu não cabe no carro, e eu, meu Deus do céu. Falei com o cara, então monta o pneu aí normal, os outros que estavam, e põe a roda do meu carro e eu vou embora. Até o camarada falou que dava. Na hora que eu cheguei lá, quero montar esse pneu aqui. Falei, beleza. É tanto. Falei, tá bom, pode montar. Mas na hora de montar, não coube. Falei, bota aí, coloca aí. E quando eu ia saindo, ele virou e falou assim, ei, peraí, você não quer vender não? Vender o quê? Os pneus aqui, a roda. Falei, eu vendo. Eu não sabia nem quanto valia bem mais também. Eu falei, não quero nem saber. Quanto você quer? Falei assim, eu quero 4 pneus original, novo, no meu carro. Ele falou, não, te dou agora. Qual a marca? Eu falei a marca que eu queria. Marca boa de primeira. Ele colocou os 4 pneus e ficou com a roda. Aquele camarada ali. E eu saí feliz da vida. Eu falei, meu Deus, Deus é fiel. Acabou que eu botei os 4 pneus. E uma coisa simples, mas Deus deu uma volta tão grande. Eu não murmurei nem reclamei, só pensei, né? Falei, fulano, eu vou te pegar, você vai ver. Diga, todas as coisas cooperam para o bem. Fala assim, aquilo que está feio, fique firme. Irmãos, Deus tem promessa na nossa vida. Há promessas de Deus a se cumprir na minha vida e na sua. E aí, irmãos, a ceia, a Páscoa para nós, é a ceia. Para o judeu é cabrito, cordeiro. Para nós, é a cruz, é o sacrifício de Jesus.
é a nossa Páscoa. Quando Jesus estava ali, ele diz assim, ó, isso aqui é o meu corpo, fazer isso em memória de, para todo sempre. Para que ele mandou fazer isso? Para a gente nunca se esquecer o quê? Do sacrifício da cruz, memorial. Nunca se esqueça. Por quê? Porque Adão bagunçou o negócio. A terra foi amaldiçoada, o homem foi amaldiçoado, a mulher foi amaldiçoada, os animais foram amaldiçoados, a natureza, de modo geral, foi amaldiçoada por causa do pecado de Adão. Mas em Cristo, onde abundou o pecado, diz a Bíblia, superabundou a graça, diga aleluia. Então ele disse, coma e beba, porque vocês vão lembrar dos seus direitos, dos seus deveres, das bênçãos que vocês têm através de mim. A ceia é isso, e hoje nós vamos participar. E nós vamos participar, e por causa disso, você vai ser abençoado em nome de Jesus. Tem uma menina, a família dela está aqui. Tem pessoas da família dela, ela não tem tímpano. A cartilagem da orelha dela foi refeita. Ela fez várias cirurgias com vários médicos e refez a cartilagem da cirurgia. O cirurgia fez a cartilagem da orelha. Mas a orelha dela não é assim como a nossa. Ela é muito bonita. Hoje ela é casada. E ela anda com o cabelo sempre solto. Mas se você olhar, você já não vê. Mas se ela te falar e olhar direitinho, você vê que nenhum médico faz o que Deus faz, né? Então, não é direito. E ela não tinha nem o furo do ouvido. E quando criança, ela tinha muito complexo com aquilo. E aí a mãe levou no médico. O médico falou, ela não tem tímpano. O aparelho lá de dentro que faz ouvir, ela não tem. Mas a gente vai fazer estético para ela. Fizeram o buraquinho e fizeram a orelha, né? Em concha. Aliás, a orelha em concha é para quê? É isso mesmo, para ouvir melhor, né? Tem uns que ouvem bem melhor. Meu sogro mesmo é um. Aquilo ouve, rapaz. Brincadeira, meu Deus. Aquele orelhudo, ele é. Ninguém fala para ele não, ele está aqui. Ela não ouvia. Então, num dia de ceia aqui na igreja, o pastor Valteci fez uma oração e disse assim, Senhor, opera a cura aqui. Coisas sobrenaturais através dessa ceia. Quando ela saiu daqui, ela foi numa pizzaria com a família dela, e quando chegou lá, o pai dela não é crente, não era, e na época se dizia que era ateu, mas toda a família era crente. As meninas, o menino e a mãe. Então, quando ela chegou lá dentro da pizzaria, ela falou assim, eu acho que eu estou ouvindo com esse ouvido, com que não tinha tímpano. Aí o pai falou, minha filha, mas como? Ele falou, estou ouvindo. Ele pegou o telefone e fez o teste, e ela estava ouvindo. Quando ela saiu do culto. Ela falou, estou ouvindo, pai, eu não sei como, mas eu estou ouvindo com o outro ouvido. Quando foi na segunda-feira, levaram a audiometria, o exame. Audiometria, levaram e fizeram audiometria. E ela ligou para mim e disse, pastor, eu estou ouvindo. E eu estou com o exame aqui da audiometria, e eu estou ouvindo, pastor, com o ouvido. E ela veio aqui na igreja, quem lembra desse testemunho? Aplauda Jesus, muitos lembram, olha aí. Muitos lembram, e ela passou a ouvir. Um milagre, Deus operou. Não me pergunte como, porque milagre não tem explicação. Na ceia, e nós vamos cear agora em nome de Jesus. E através dessa ceia, eu creio que Deus vai operar um milagre na minha vida e na sua, porque eu preciso. E aquilo que deu errado, Simão Sirineu foi para participar de um culto, não foi possível, ele achou que tudo tinha perdido, que nada deu certo, mas depois, irmãos, ele percebeu muito mais do que ele pensou, ele teve uma experiência muito maior, toda a família dele foi impactada, e eu creio que o que Deus vai fazer aqui nessa noite, vai impactar toda a sua família.